Olá, eu sou Wilson Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Opa pessoal, e aí, tudo legal com vocês, meus queridos? Então, hoje eu vim falar sobre o CGNAT. Essa é a sigla daquilo que está incomodando no seu sapato. É a pedra do sapato de quem está tentando desenvolver algum aplicativo que precisa fazer redirecionamento de porta e acaba precisando adquirir um IP fixo. Porém, é um mal necessário. Então, o que é o CGNAT e por que as operadoras de internet estão usando esse recurso? Pois bem, então, como vocês sabem, até hoje nós utilizamos o protocolo de IP, endereço público, versão 4. Então, nesse protocolo, sim, nós temos uma quantidade limitada de IPs. Então, nós temos uma quantidade X de endereços públicos a oferecer ao mundo. Nós até que temos muitas opções, diversas combinações, mas a verdade seja dita, se fosse para usar um por cliente, um IP por cliente, como era no passado, todo mundo tinha acesso a um IP real, nem que esse seja atribuído por DHCP, ficava alterando toda vez que você desligasse o seu equipamento de internet ou a cada tantas horas. Então chegou ao ponto, com a nova demanda que nós temos hoje, o IPv4 ele se esgotou de vez. Então, e aí o que é que foi pensado para resolver essa baixa quantidade de IPs, essa inexistência de novos IPs? Porque todo dia alguém está ligando a internet aí, todo dia uma nova família tem condições de contratar um serviço de internet e todo dia precisa cumprir essa demanda, precisa atender esse cliente, Então, primeiro foi pensado em ofertar uma nova versão do protocolo IP, que seria o IPv6. Só que assim, o IPv6 ele não seria compatível diretamente com o IPv4. Então, aquela empresa ela teria que se adequar ao IPv4. Por exemplo, se for um site, ele teria que compatibilizar todas aquelas páginas, ao IPv6. Então, esse processo, por ser muito trabalhoso, nós acabamos não vendo acontecer. Muitas poucas páginas hoje está com o IPv6. Só mesmo aqueles sites ali maiores. Então, já que o IPv6 nunca aconteceu de fato, e olha que isso é uma coisa antiga, esse IPv6 ele foi criado em 1994 e foi oficializado em 6 de junho de 2012. Mas antes disso o pessoal já estava fazendo teste, Esse meio tempo aí o pessoal já estava tentando implementar. Então, como nunca aconteceu essa mudança efetiva para o IPv6 e continuava a aquecer o mercado da prestação de serviço de internet, continuava o cliente querendo assinar, continuava querendo a operadora pegar o cliente para receber aquela mensalidade e, claro, encarar os custos e receber os lucros, foi pensado em que? Foi pensado aí nesse CGNAT. Essa sigla ela significa Carrier Grand Net, também muito conhecido como NET de grande escala. Sim, mas o que é NET? O NET é a abreviatura de Network Address Translator. Em português isso seria a tradução do endereço de rede. E o CGNAT, Carrier Grand Network Address Translator, seria conversão de endereço de rede em nível de operadora. Então, quando você diz assim, nossa, meu Deus, eu estou em CGNAT, significa que você está em uma subrede criada pelo provedor de internet, onde ele compartilha ali
um IP real com diversos clientes a fim de suprir a demanda de muitos clientes com um único IP externo, porque os IPs externos são limitados por operadora, né? Então vamos dizer, eu tenho uma operadora de internet, vamos botar um exemplo baixo. Eu tenho uma operadora de internet, então eu contratei o quê? Que eu sempre contrato um link maior, não é? Para atender a necessidade do meu provedor. Então sempre vou pegar um link dedicado e vou contratar tantos IPs. Então depois é que eu faço aí o repasse da internet para os clientes, mas em lógica sempre é assim, um link maior para dividir para links menores. Então eu tenho ali um provedor de internet e para o meu provedor eu consegui contratar, vamos colocar a meta baixa, né, como eu sugeri, apenas 10 IPs reais, tá bom? Claro que não é só isso. O que é esse IP real? É o que fica frente a frente ali com a internet. O intuito da rede mundial de computadores é ser o que já propõe-se no nome, né? Ser a rede mundial de computadores. Então, cada computador conectado na internet, ele vai receber um IP, né? E ali ele pode prestar também algum serviço. Então, quando eu vou pelo computador da minha casa e digito o IP do computador que está na minha empresa, por exemplo, eu poderia muito bem acessar algum serviço que estaria nele, como por exemplo um servidor de arquivos, uma central Isabel, um servidor HTTP. Então o IP real é isso, é o IP da conexão. Então antigamente, isso até meados de 2013, quando não se tinha tantas pessoas assim na internet, tantos pontos assim, era liberado um IP real para cada conexão. Esse IP ele nem precisava ser fixo, ele podia ser um IP dinâmico, né? Que é como eu sugeri, aquele IP que ficava mudando a todo tempo. Então vamos lá, desses 10 IPs que a minha operadora pode contratar, eu criei ramificações, né? Eu criei uma subrede para alojar os clientes atrás desse IP. Tá? Vamos ver algumas ilustrações que eu vou colocar aí para facilitar. Então, como é hoje? Hoje nós temos aí a seguinte situação: nós temos um IP real que está por detrás de uma subrede criada pelo provedor de internet para compartilhar esse único IP real com múltiplos clientes, a fim de, claro, viabilizar que diversas pessoas possam contratar o serviço de conexão à internet. Se não fizesse isso, né, não teria como atender a atual demanda. Ia ficar gente aí, vamos supor, com dinheiro na mão, mas sem poder ter acesso à internet, porque não haveria espaço. Seria uma espécie de um ônibus muito cheio que não caberia mais ninguém. Aí criaram a solução de colocar um reboque no ônibus, né, para levar mais pessoas como se fossem animais. Não é uma solução nem um pouco ideal, mas é efetiva, vai fazer as pessoas chegarem aos seus lugares, né? Em que condições? Ninguém sabe. Por quê? Porque há riscos na parte de segurança que eu vou citar daqui a pouco. É mais uma desvantagem. Como era antigamente, ou como é quando você contrata um IP fixo real. Será dessa forma: IP real já vinculado diretamente ao cliente. Então o cliente já recebe a rota para ter todo o seu tráfego redirecionado para aquele IP. Então entrada e saída por aquele IP. Certinho? Deu para entender? Então pronto, tá chegando ali no seu roteador o IPX, e quando você entra em um site como por exemplo OpenCheckPort ou então meuip.com.br, vai apresentar a mesma numeração que está ali no seu roteador. Quando você chegar lá na parte da conexão com a internet, conexão WAN, você vai ver um IP, e quando você chegar lá no site, ele vai mostrar o mesmo IP que está chegando para você ali lá na conexão WAN do seu roteador, da sua ONU. Então você tem acesso verdadeiramente a aquele IP real. Então hoje só sai
IP real para um único cliente quando você solicita um IP fixo. É só assim que hoje você está conseguindo aí abrir portas. Eu vejo volta e meia casos e casos de, por exemplo, a Vivo ainda liberando um IP externo por cliente, a Oi, essas operadoras assim mais fortes e mais antigas. Aí já, por exemplo, a operadora NET de São Paulo, que hoje é do grupo Claro, ela não oferece mais IP real por cliente, nem dinâmico como a Vivo, né? A NET, há muito tempo atrás, ela já começou a atuar com CGNet e no passado eu até dizia, meu Deus, só a NET que está indo atrás de CGNet, né? Meu Deus do céu, tá regredindo essa operadora, mas provavelmente na época ela já tinha algum incentivo, talvez financeiro, para fazer isso, ou é porque realmente ela tinha muito cliente e ela não conseguia suprir mais a demanda com a quantidade de IPs que estavam ali disponíveis para ela. Então foi que ela certamente passou a usar o CGNet, né? O CGNet é só isso, é uma sub-rede que o seu provedor de internet criou para fazer a distribuição de internet usando apenas o IP real. Porque, como eu disse, a quantidade de IP real hoje é limitada, cada operadora só pode pegar tantos, então ela faz uso dessa forma, ela vende o IP fixo a quem pede pelo IP fixo, ela direciona um único IP a uma única conexão com a internet, a um único cliente, né? E quem não pede, ela coloca ali no CGNet, por detrás da sub-rede que ela criou para compartilhar ali aquele IP com diversas pessoas. Aí você me pergunta, Usco, se eu quiser um IP fixo hoje, eu pago por ele? Sim, você paga por ele, é um valor que é acrescentado a mais na sua mensalidade. No caso de operadoras como a NET, como a Vivo, você tem que mudar até para o plano empresa, não pode ser no residencial. Está vetado para cliente residencial o IP fixo, ok? Que é o IP real válido, né? Que no caso é o cliente que não fica atrás de CGNet. Aí vamos lá, nós já sabemos um dos principais problemas do CGNet. Como você não tem o IP real, você não consegue redirecionar portas. Você não vai conseguir redirecionar porta alguma, você vai ficar ali por detrás daquela sub-rede que o provedor criou e supostamente esse redirecionamento só funcionaria dentro dessa sub-rede do provedor. E claro, nem vai funcionar porque os clientes são isolados dentro da sub-rede que o provedor de internet cria. Então, seu redirecionamento de portas não serviu em lugar algum. Então, esse é o problema que nós sentimos na pele. Aí agora nós vamos ao problema que nós não sentimos na pele, que é o quê? É a segurança disso, né? Como eu já disse, os provedores eles até tentam criar aí coisas interessantes, como eu disse, barreiras, né, para que um cliente não consiga ver o outro, né? Mas muitas vezes essas coisas não são eficazes e para quem tem um conhecimento a mais, ela vai conseguir fazer o armazenamento e talvez até o uso do tráfego das outras pessoas que estão nesse CGNet, né? Então a coisa passa a ser, vamos dizer assim, medonha, complicada no sentido de segurança, porque torna-se, né, uma coisa mais vulnerável a hackers. Mas claro, de pelo menos, vamos dizer assim, vamos pensar assim, curtas distâncias, né? Ou ele vai estar na mesma cidade, ou ele vai estar no mesmo bairro. Mas claro, de todo jeito vai ser difícil localizar essa pessoa. O outro tocante é dificultar e muitas vezes até impedir a atuação das autoridades quando se trata de algum problema judicial ocasionado por uso indevido de internet, né? O que seria mais ou menos isso? O que é que você está tentando dizer? Quando, por exemplo, uma pessoa usa a internet para cometer uma fraude ou para postar conteúdos na internet de baixo calão, né? Pode ser ofensas a uma pessoa, como pode ser vídeos denegrindo imagem de pessoas, como pode ser vídeos de coisas que não são permitidas, como por exemplo pedofilia, né? Então as autoridades, por mais que especializadas e por mais que tentem
fazer o rastreio daquele indivíduo, eles acabam ou tendo seu processo dificultado ou impedido, né? Impedido no sentido de não conseguir. Porque se aquele IP é compartilhado com diversas pessoas, múltiplos clientes, como é que você vai saber quem estava usando aquele IP naquele momento, né? Antes havia esse controle, hoje em dia não existe mais devido ao CGNet, porque como é um IP para múltiplas pessoas e esses IPs de subrede eles vão sendo atribuídos sem armazenar qualquer histórico, então torna-se praticamente impossível que uma autoridade chegue num provedor de internet e diga: olha, eu percebi que esse IP aqui postou esse vídeo de conteúdo impróprio e nós vamos responsabilizá-lo por isso e nós precisamos saber qual é o seu cliente que nesse dia, nesse horário, usou esse IP, né? Então aí chega lá a dúvida para o provedor de internet: não, esse IP ele é de CGNet. Múltiplas pessoas utilizaram esse IP a todo momento, principalmente nesse dia. E aí a autoridade ainda tenta questionar, né? Vamos dizer, só dificultou o processo? Quem nesse dia, nesse horário, estava usando esse CGNet aqui, esse IP, então, já que ele é de CGNet, né? Quem é que estava usando? Você tem como fazer uma lista com esse dado para mim? Pronto, não tem por quê? Porque não há nenhum armazenamento, né? Um histórico para consultar, para gerar uma planilha sobre quem recebeu o IP de subrede que está vinculado àquele IP real X. Então, nossa, se não impossibilitar acontecer esse rastreio, vai dificultar, sim senhor, né? Nunca vai ter uma informação precisa, vai ter que aumentar as buscas para tentar encontrar aquela pessoa. Então, nossa, são inúmeras complicações. Então, pessoal, era isso que eu queria realmente dialogar com vocês, né? Era apresentar o CGNet a vocês, dizer que nós, clientes residenciais, estamos com IP de subrede, né? Não estamos com IP real mais, e também dizer o porquê, né? No mais, eu ainda vou deixar alguns materiais aí na descrição desse vídeo para vocês se aprofundarem mais nisso, para vocês terem mais alguma exemplificação. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. E se puder, compartilhe também esse vídeo, porque vai me ajudar muito. Bom, então é isso aí. Até o próximo. Tchau.